Graça e paz em nome de Jesus. Estamos aqui na Chácara Manaim, pela graça, misericórdia do Senhor e com o privilégio de expor a palavra de Deus. Temos hoje um dia chuvoso, pela graça de Deus, necessitamos da chuva e desejo que também, profeticamente, esta chuva espiritual de Deus caia sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você necessita nesta manhã. Vamos orar em nome de Jesus? Deus, obrigado por esta manhã. Uma manhã onde nós acordamos, uma manhã onde nos alimentamos, uma manhã onde podemos e já nos comunicamos pela Tua graça, uma manhã onde buscamos o Senhor com todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Senhor, nós colocamos esse dia diante do Senhor. Te agradecemos e somos gratos pelo privilégio da vida que o Senhor tem nos dado. Quantas pessoas hoje, Senhor, não têm este privilégio de estar aqui, de ter esta liberdade. Muitos partiram, outros não verão e não poderão experimentar do que nós estamos experimentando. Te louvamos, Senhor. Fica conosco neste dia. Senhor, nós repreendemos desde já toda e qualquer astúcia, cilada do diabo contra este dia, contra as nossas vidas, como foi orado nesta manhã, contra a vida dos nossos familiares. Pedimos a bênção sobre a vida deles. Declaramos sobre os nossos familiares que haverá salvação e libertação no dia de hoje sobre a vida deles, ó Deus. Clamamos, Senhor, por tudo aquilo que nós temos colocado as nossas mãos, declaramos em Teu nome que irá prosperar em todos os sentidos. Te louvamos por esta manhã, que esta palavra, Senhor, aonde chegar, possa causar um efeito, Senhor, de mudança, de paz, de alegria, de transformação. Espírito Santo, Te damos a total liberdade para agir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos realizado a leitura da palavra anualmente. E coube a mim ministrar Lucas capítulo 12, verso 8. Lucas capítulo 12, verso 8, foi o que veio ao meu coração. E como tema, eu quero te fazer uma pergunta, assim como esta pergunta serve a mim também. Confessamos ou negamos Jesus? Então, este é o tema nesta manhã. Confessamos ou negamos Jesus? Lembro-me que um dia determinado que tínhamos durante a semana, visitávamos os encarcerados, eu e um presbítero, Sidney, ele vai lembrar dessa história assim que ouvir ou se estiver ouvindo. Nós estávamos fazendo um momento de oração ali com os detentos. E lembro-me que um jovem veio até nós, próximo da grade, e disse algo interessante, pediu uma oração baseado em sua fala, dizendo assim: eu tenho uma audiência marcada à tarde, eu estarei perante juízes e promotores, mas eu já confessei nas audiências anteriores que um crime eu tinha de fato realizado, porém outros que eu cometi eu não fiz. E eu estou sendo acusado de algo que eu não fiz. E nós, ali naquele momento, ministramos, oramos, orientamos que, baseado naquilo que ele já tinha confessado, Deus via e examinava o coração dele. E ali encerramos aquele período e fomos embora. Na semana seguinte retornamos e aquele jovem veio conversar conosco que ele tinha sido ali inocentado daquilo que ele estava sendo acusado. Então nós vemos em alguns e na maioria dos processos há aí um relaxamento de pena quando o acusado ele confessa de imediato: fiz ou não fiz? De fato estava lá ou não estava? E com
ao passar do tempo, nós aprendemos também que quando nós confessamos, quando nós optamos, ou quando nós negamos e dizemos não estamos e não fazemos parte, não seguimos ou seguimos Cristo Jesus, nós colhemos então um resultado disto. Assim como em nossas vidas, assim como no natural é assim, assim também no espiritual segue a regra. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, se confessamos, temos e colhemos aquilo que fizemos naquele momento de confissão. Se negamos, temos e colhemos também as consequências daquilo que negamos. Aqui fica nesta manhã, então, o primeiro ponto. Confessando Jesus. O verso 8 do capítulo 12 de Lucas diz assim: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, Jesus Cristo, o confessará diante dos anjos de Deus. Essa história aqui, ela nos relata do capítulo 12, um pouquinho antes que Jesus ele faz uma admoestação aos fariseus, e Jesus e os discípulos, eles estão sendo quase, a Bíblia diz aqui, que atropelados, né? Estão a ponto de serem atropelados pela multidão, e os discípulos estão juntos. E Jesus, ele começa a dar essas instruções a eles. E esta instrução chega a este ponto, que Jesus disse que se eles confessassem Cristo Jesus diante dos homens, ele também confessaria diante dos anjos. Esta palavra confessar, o dicionário de Strong traz o sentido de não negar. É quando eu estou diante de uma situação que eu preciso dizer: você é seguidor de Jesus? Você serve a Jesus? Você ama Jesus? E aí eu quero abrir um parênteses aqui, ainda que nós veremos um pouquinho à frente dos pontos, exemplos que tiveram na palavra de Deus e deixado para nós. Pessoas que no momento difícil tiveram a oportunidade de confessar, de pronunciar com seus lábios, de não negar a Cristo. Então esta palavra confessar nos dá o sentido de não negar. Quando somos questionados se seguimos ou não, quando em meio às situações e às lutas, eu tenho a opção, sim, o livre-arbítrio, sim, de confessar ou de não confessar, de negar ou de dizer sim, eu sirvo a Jesus, sim, eu ando com Jesus, sim, eu obedeço a palavra de Cristo Jesus, sim, diante do meu trabalho, onde nem todos são convertidos, e aí questionam ou perguntam sobre a nossa fé, sim, diante dos familiares, aonde muitos estão sofrendo, aonde muitos não encontram a saída, aonde muitos estão buscando a felicidade, a saída, o motivo de uma alegria em tantas coisas, e em um certo momento eles são inspirados para nos perguntar se servimos a Cristo ou não, se obedecemos totalmente a palavra de Deus ou não. E aí nós temos esta opção de dizer sim, sigo, sim, sirvo a Jesus, sim, afinal Ele é a única saída, sim, Ele é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho. Sim, andávamos perdidos, sim, andávamos errados, e agora Ele, Cristo Jesus, me deu o sentido de vida, me deu alegria, me trouxe para o caminho de paz, aonde não havia paz. Sim, eu sirvo Jesus, sim, eu não nego Jesus, Ele faz parte todos os dias da minha vida, das minhas escolhas, dos meus pensamentos, da minha família. Sim, Jesus Cristo faz parte da mesa onde eu estou com a minha família, me relacionando, fazendo parte daquela refeição. Sim, Ele faz parte da minha casa.
Sim, ele faz parte sim do meu casamento, do meu relacionamento. Sim, quando eu estou com a minha filha, com os meus filhos, quando eu estou nesse momento de comunhão, sim, Jesus faz parte. Sim, Jesus habita na minha casa. Sim, Jesus faz parte da minha empresa. Sim, Jesus faz parte quando eu estou na minha empresa negociando, trabalhando. Sim, Jesus faz parte da minha vida. Sim, eu sigo Jesus quando eu estou no shopping, quando eu estou ali no cinema assistindo um filme, seja o que for. Sim, Jesus faz parte quando eu estou ali nos meus estudos, na faculdade. Sim, Jesus faz parte quando eu estou sozinho. Então esta palavra, segundo o dicionário de Strong, ele também nos dá o sentido de não rejeitar. Quando nós não rejeitamos, eu não sei se você já fez ou já passou por uma rejeição. Não é boa, não é gostosa, não é legal. Então, essa palavra de não confessar é não rejeitar, é recebê-lo, é ter a total segurança, é também declarar abertamente. Este é o sentido desta palavra confessar. Declarar abertamente. Sim, sigo Jesus. Sim, estou servindo a Cristo Jesus. Confessá-lo abertamente diante das pessoas. Confessar abertamente quando tudo está bem. Minha casa está bem, meus familiares estão servindo a Jesus. Eu digo abertamente, eu sirvo a Jesus. Eu digo abertamente quando tem... E aí nós achamos bonito e é legal, eu gosto de ver, né? A marcha para Jesus, né? As pessoas estão declarando abertamente, todos estão vendo. O mundo hoje, com a tecnologia que nós temos, pode ver a nossa confissão, dizendo abertamente, eu sirvo a Cristo. Colocamos camisetas, muitas vezes, que temos a opção de comprar. Eu sou seguidor de Jesus, eu sirvo a Jesus, 100% Jesus. Mas também confessar abertamente é quando as coisas não caminham da forma que nós queremos. É quando nós estamos diante e quando os nossos irmãos experimentaram isto na palavra de Deus, quando eles passaram por uma tão grande perseguição. Temos irmãos em outros países que vivem debaixo de uma perseguição, morrem por confessar Cristo Jesus, perdem a vida por dizer sim, eu sirvo a Jesus. Sim, Jesus entrou em meu coração. Sim, Jesus é a razão da minha vida. Algo que é tão simples para nós, porque não vivemos uma perseguição, não somos um país perseguido, assim tão quanto alguns países são. Então, esta confissão, para muitos cristãos, eles têm que pagar com a própria vida. Perdem a cabeça quando não respondem com a sua própria vida. Seus familiares, seus filhos são mortos quando não são perseguidos em todos os sentidos, não somente na sua vida física, mas também no que eles têm como propriedade, naquilo que pertence a eles. Bens são confiscados. E aí é um preço de dizer abertamente, sim, eu sirvo a Cristo. Mas Jesus está nos deixando esta orientação para nós, que se nós confessarmos a Ele, diante dos homens, diante das pessoas, independente das circunstâncias, independente do que temos vivido ou experimentado, chegará um dia que Ele confessará diante dos anjos. Chegará um dia também que Ele não nos negará diante dos anjos. E aí, o que me conforta é que nós temos registrado irmãos, como em Apocalipse capítulo 2, verso 3, se você for rápido aí no endereço,
você pode ir lá e conferir, senão você pode conferir depois, que diz assim, Apocalipse capítulo 2, verso 3. E tens perseverança. Aqui está sendo esta palavra direcionado à igreja de Éfeso. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Permaneceram, não negaram o nome de Cristo, confessaram, sustentaram até o final que eram sim seguidores de Cristo Jesus. Também nós temos registrado em Romanos capítulo 10, verso 9 a 13, algo que nós, quando estamos evangelizando ou quando alguém demonstra sim a vontade de conhecer a Cristo, nós vamos para este texto quando então aplicamos ao coração daquelas pessoas. Romanos capítulo 10, verso 9 a 13, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Serão salvos. Tenho experimentado pela graça de Deus, através deste curso que tenho realizado de técnico de enfermagem, então temos o prático de entrar em UTIs, UBSs, enfim. E tenho visto que o quão rápido a nossa vida passa. Estamos vivendo bens, daqui a pouco, como algumas pessoas se encontram num leito hospitalar, numa UTI, em questão de segundos, assim como já experimentei, ver pessoas que o aparelho para, não há mais saída, a morte está ali diante da pessoa e ela parte, deixando todos os seus bens, deixando os seus familiares, deixando tudo, e o que resta é a eternidade. Como partiremos daqui? Como sairemos deste mundo? E sairemos e partiremos. E o que nós receberemos do Senhor Jesus? Sim, um dia você me confessou lá na terra, então não te negarei aqui. Ou teremos uma resposta não favorável? Não. Um dia lá na terra, um dia lá onde você vivia, você me negou. Lembra deste dia? A palavra deixa registrado que assim será. Mas seguindo, o primeiro ponto, confessando a Jesus. O segundo ponto, negando Jesus. Nós vemos aqui em Lucas capítulo 12, o verso 9, que diz assim: mas o que me negar, assim como existe aqueles que confessarão, existe aqueles que o negarão. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Aqui nos ensina, dentro desse segundo ponto, negando Jesus, que a opção, a escolha, é totalmente minha e é totalmente sua. Aqui ninguém pode optar, aqui ninguém pode escolher por você. Aqui quem escolhe é você. Você tem esta opção, você é livre para escolher. Livre para dizer sim, sigo Jesus. Livre para dizer sim, não quero Jesus, quero viver a minha vida
E esta palavra negar também nos traz o sentido de não aceitar. Não quero. Opção hoje é não aceitar Jesus. Opção hoje é viver a minha vida. Opção hoje é, segundo algumas canções que temos aí, inspirada não por Deus. E aí terá uma consequência. Deixa a vida me levar, né? E esta vida pode te dar lá no final, como eu acabei de colocar, que estaremos em uma eternidade de alegria ou de sofrimento. A fatura pode ser cara. Mas você tem a opção de não aceitar. De quando a palavra de Deus for ministrada em relação à salvação, libertação, de deixar as velhas práticas, de seguir a Jesus, de servir a Ele, de obedecer à palavra de Deus, de deixar as velhas práticas que te matam dia a dia espiritual e também fisicamente, pode acontecer isso. Mas você pode chegar diante da palavra de Deus, diante do ministro ou diante daquilo que está sendo colocado para você, seja quando você está bem ou num leito de hospital, ou quando você estiver em uma situação difícil, você pode negar e falar, não quero, é opção sua. Não estou aqui te obrigando e ninguém pode fazer isso, e se alguém fizer isso está errado, porque Deus deixa o livre-arbítrio para a pessoa escolher. Você tem esta escolha nesta manhã, de falar sim, eu quero Jesus, e também de falar não, não quero Jesus. Você tem a escolha de rejeitar, de falar não quero, deixa para lá. Você tem a opção nesta manhã de recusar algo oferecido. Já fiz isto, e talvez você já experimentou isso, de alguém diante de você, quando te oferece algo, alguém recusa e fala, não, não quero. A gente já experimentou isso, não é verdade? E podemos fazer isso. Recusar algo que está sendo oferecido. A salvação, ela é gratuita. A salvação, como eu li aqui nesta manhã, em Romanos capítulo 10, de 9 a 13, ela está para todos. A salvação está sendo anunciada nesta manhã para o seu coração. E aí você tem a escolha de dizer sim, eu quero. Ou você tem a escolha de dizer não, não quero. Quero seguir a minha vida, quero viver do meu jeito. Quem sabe um dia, como assim tantas pessoas fazem, e esse dia pode ser tarde, possa ser que você não chegue neste dia. Nós também negamos a Cristo quando nós não aceitamos a Ele, quando nós não aceitamos a Sua palavra, os seus ensinamentos. Quantas pessoas elas têm a facilidade de aceitar tantas coisas, tantos ensinamentos, que o mundo foi criado de tantas maneiras? Quantas pessoas têm a facilidade de encher o seu coração com tantas informações que não levam a nada? Quantas pessoas têm a facilidade de aceitar tantas crenças, que muitas delas não têm uma base, não têm um sentido, e não é a única verdade. A única verdade chama-se Jesus Cristo. Negamos a Cristo e podemos fazer isso se não tomarmos cuidado diante das pessoas. Você serve a Jesus? Não sirvo, que é isto? Eu só vou na igreja de vez em quando. Você é um seguidor de Jesus perante as tentações, perante os convites de amigos? Você é um seguidor quando você está debaixo de uma perseguição, de uma pressão? Não, afinal eu só escuto os louvores, eu gosto dos louvores. Não é que eu sou um seguidor, não é que eu sirvo a Jesus, não é que eu sou crente, eu só escuto os louvores que eu gosto, são louvores bonitos.
E aí corre um grande perigo de decidirmos aqui a nossa eternidade. E temos o exemplo na Bíblia que se não fosse o arrependimento desta pessoa, final seria triste. Nós temos o exemplo de Pedro, que diante daquela criada, que diante de uma situação que Jesus está indo para a crucificação, ele é questionado. Você não é um daqueles que seguiam a Cristo? Você não era seguidor de Cristo? E Pedro nega, dizendo, não sou. Não andava com ele. Até que nós conhecemos toda a história. O galo cantando, Pedro chegando em um quebrantamento, em uma amargura. E aprove, graças a Deus, que há um arrependimento e Pedro permanece no caminho. Mas quantas pessoas, por tomarem uma decisão assim, não conseguiram mais retornar ao caminho da certeza, e essa certeza que é Cristo Jesus. Quero deixar aqui, como conclusão, que pessoas querem confessar Cristo Jesus com a sua boca, pronunciar, e muitas delas não sabem como fazer isto. Não tem nem a noção de como faz isto. Muitas pessoas já me perguntaram, há tanto tempo venho me perguntando como eu faço isto, como eu recebo Cristo Jesus no meu coração. Lembro-me que terça-feira agora, na UTI, atendendo um senhor, uma operação cardíaca, estávamos administrando os medicamentos, aferindo os sinais vitais, seu corpo alojado com bactéria, todos protegidos como manda a regra, e lembro-me que fiquei anotando e fazendo as anotações sozinho, após os colegas saírem. E eu lembro-me que aquele homem sem falar, olhei firmemente para ele, eu disse assim, nesta situação, só Jesus pode tocar em sua vida. Eu lembro-me que ele balançou a cabeça, ele não conseguia falar ainda. Seus olhos se encheram de lágrimas. E eu chamei ele pelo nome e disse, fulano de tal, estarei orando pelo Senhor assim que sair daqui. Estarei clamando pela vida do Senhor. Eu sou um cristão e eu quero te dizer que a única saída é Jesus. Aquele homem começou a tremer, pegar nas minhas mãos como que pedir socorro. Assim as pessoas estão vivendo hoje, pedindo socorro, querendo saber aonde e como fazer isto. E nós somos esta resposta para levarem a confissão a Cristo Jesus. Eu quero nesta manhã fazer também, não deixar aqui só de palavras. Eu quero deixar registrado aqui, diante de irmãos, de amigos, através da mídia, e para que um dia você também lembre, e para que um dia você também tenha certeza que você estará diante de Deus, porque no dia 18 do 8 de agosto, de 2022, há aproximadamente 9h05 da manhã, você teve a oportunidade de dizer sim, Jesus, eu confesso o Senhor. Ou você terá a oportunidade de estar diante de Jesus e falar assim, infelizmente, naquele dia, eu tive a triste
opção de dizer não, não quero Jesus. A escolha é sua. E a minha torcida é para que você nesta manhã fale, sim, Jesus, cansei, quero somente o Senhor. Vamos fazer isto? Senhor Jesus, eu quero orar por aquelas pessoas que estão sem saber, Senhor, como aquele homem naquele leito de hospital, sem saber como fazer isso. Com uma angústia, com uma tristeza. Quantas pessoas hoje estão pensando em se matar? Quantas pessoas não dormiram a noite inteira pensando na morte? Quantas pessoas pensaram em ir em tantos lugares e cometer suicídio? Mas a tua palavra chegou nesta manhã para trazer liberdade. O Senhor trouxe uma palavra nesta manhã que o Senhor pode fazer morada no coração dele e dela. Se eles abrirem a boca e dizer, sim, eu quero Jesus. Sim, faz morada no meu coração, Jesus. E eu queria que, se assim for o seu desejo, sem forçar você, porque esta não é a minha obrigação, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu quero convidar o Senhor para fazer parte do meu coração e da minha vida. Quero te dizer que a partir de agora, o Senhor é o meu único Senhor e Salvador. Deixo todas as outras opções e quero somente o Senhor em minha vida. Confesso nesta manhã com os meus lábios que o Senhor Jesus é Senhor e dono da minha vida, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque a tua palavra diz que quando confessamos diante dos homens, o Senhor confessará diante dos anjos. Tenho certeza e, como eu disse aqui, a minha torcida é para que aquelas pessoas que ouvirão ou já estão ouvindo ou terão acesso a esta ministração, que elas chegarem ao final tenham, Senhor, a certeza de que somente Cristo Jesus é a solução e deve ser confessado. Senhor, para aqueles que ainda não se decidiram, que eles possam fazer isto rapidamente, porque é a única saída. Te louvamos, te agradecemos por esta manhã. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Deus abençoe sua vida. Não demore fazer isto se assim você não fez. Confesse Cristo Jesus. Ele é tudo. Paz. Deus abençoe.